Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Para quem não me conhece e também para aqueles que já me conhecem, eu sou o professor Arthur Antônio. Já dei aulas particulares em diversos lugares daqui de Goiânia. Eu já, vamos dizer assim, fui monitor na Universidade Católica, ou melhor dizendo, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Fui monitor durante um ano como monitor de cálculo 1 e durante mais um ano fui monitor de equações diferenciais ordinárias. Sempre gostei muito de matemática e nos últimos tempos eu tenho feito alguns cursos de especialização. Um deles é de formação pedagógica em matemática, estou caminhando para concluir. Já tem um tempinho que eu dei muitas aulas na Unip e esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora é em comemoração aos pelo menos 1.000 inscritos, como eu havia falado no primeiro vídeo de publicação em comemoração aos mais de 100 inscritos no meu canal. E esse era o desafio, pessoal, que a gente chegasse a esse total de 1.000 inscritos para que eu trouxesse aqui para vocês esse conteúdo aqui, envolvendo tanto números complexos, como é o caso aqui da unidade imaginária, quanto logaritmos naturais. Em um exercício como esse, como é que seria feito? E aí, para cumprir o nosso combinado, eis que vou resolver este tipo de situação, esse logaritmo, passo a passo. Eu sugiro a vocês que vocês pausem o vídeo e tentem, com os conhecimentos de vocês, tentarem resolver esse tipo de exercício. Uma dica bem bacana para poder orientá-los na resolução desse exercício é lembrarem acerca de fórmula trigonométrica de um número complexo, Uma coisa interessante para aqueles que já têm um certo domínio, lembrar do que se trata uma exponencial complexa ou exponencial imaginária, vai ajudar bastante nesse sentido. E para aqueles que ainda não chegaram a estudar isso, mas já tiveram contato com séries de polinômios, né? Séries convergentes, divergentes, esse tipo de assunto, seria interessante vocês recordarem do que vem a ser uma série de Taylor ou uma série de McLaurin. Bom, então, antes de resolver esse exercício passo a passo, eu vou fazer algumas recapitulações necessárias para a resolução desse nosso exercício. Primeira delas, para poder resolver esse tipo de situação, perceba que, como eu tenho essa unidade imaginária, eu posso pensar acerca desse logaritmando como sendo logaritmo natural de 0 mais 1 vezes i. Beleza. Agorinha mesmo vocês vão entender por que disso. Mas antes, eu tenho que recapitular com vocês o que vem a ser a equação de Euler. Bom, a equação de Euler, pessoal, é um desenvolvimento a partir do Leonhard Euler, acerca de alguns conhecimentos já desenvolvidos pelos matemáticos da época no século XIX. Alguns desses conhecimentos já desenvolvidos, até mesmo por Isaac Newton, Lagrange e outros tantos, como Leibniz, Weierstrass, nós temos aqui como conhecimento acerca do cálculo desenvolvido por eles, a matéria de cálculo em si, graças a esses estudos deles, o que chamamos de série de potência. E o que vem a ser essa série de potência, pessoal? Nós temos basicamente duas classes de série de potência. Uma que é a mais geral de todas, que é o que a gente chama de série de Taylor. E aí vocês entendem facilmente por que ela é a mais geral de todas, porque essa série de potências em si, nós estamos interessados a esse ponto de fazer uma análise funcional. Ou seja, entender o comportamento de uma função como toda, bem como as aproximações que a gente possa querer fazer. E dentre elas temos a aproximação via polinômios, potências. E aí, como a gente sabe que funções contínuas são definidas, no caso do conjunto dos reais, essas funções são bem delimitadas nos extremos, tanto do menos infinito quanto ao mais infinito. Então é muito interessante trabalhar com aproximações de polinomiais de ordem infinita, ou seja, as somas dessas partes de polinômio serem infinitas, por isso uma série infinita. Só que ela não é feita de qualquer forma, na definição da série de Taylor. É baseada em derivadas da primeira função em torno de um ponto qualquer. E aí, quando eu faço essa análise, essa aproximação funcional, eu consigo verificar que essa aproximação é relativamente boa, devido à sua extensão e devido também ao tipo de domínio daquela minha função. E aí, um caso particular da série de Taylor, pessoal, é o que a gente chama de série de McLaurin. Porque aí,
Ao contrário da série de Taylor, onde eu definia a minha função a partir de um ponto genérico, aqui eu estou definindo a partir do ponto zero. E aí a minha função, de fato, fica exclusivamente em função da variável x, na hora que eu desenvolvo essa série. E aí, para que isso é importante aqui para o nosso exercício? Primeiro que, a partir da série de Maclaurin, por exemplo, nós temos condições de fazer algumas análises acerca de, por exemplo, de como é que vai funcionar a aproximação polinomial da nossa função exponencial. Lembrando que aqui na fórmula, esse tipo de expoente estranho aqui é para indicar o número de derivadas. O que isso quer dizer? A ordem daquela derivada. Então, isso aqui é uma derivada de ordem n. Ou seja, para eu ter uma série em que a ordem de derivada de ordem n comece do zero, ou seja, comece com nenhuma derivada nela, ou seja, a própria função original, e vá até uma ordem infinita, eu tenho que estar trabalhando com funções que sejam infinitamente deriváveis. E aí as condições de derivabilidade vocês devem ter estudado lá em cálculo 1. Para quem não estudou, é bom dar uma corrida atrás, que vocês vão ver que é algo bem tranquilo de ser feito. Procedendo nessa nossa análise, como a fórmula de Maclaurin baseia-se no ponto zero, então eu tenho que pegar aquelas minhas derivadas que eu vim desenvolvendo, e vocês percebem que, no caso da exponencial, todas essas derivadas elas são iguais entre si. Então, o valor que quando eu jogar para o argumento de cada uma dessas funções derivadas, perceba que o valor será o mesmo. Só subir um pouco mais aqui, para vocês enxergarem um pouco melhor. Vai ser o mesmo. E aí, uma coisa que também é interessante vocês perceberem. Vou aproximar a câmera aqui, para vocês perceberem com mais detalhes os próximos passos. E aí uma coisa que vocês vão perceber é o seguinte, aproveitando essas derivadas jogando aqui nessa formação de Maclaurin, né, retomando previamente o que vai ser o conceito, e fazendo as prévias adaptações, a gente percebe que aquela nossa função exponencial, que é o que a gente veio aqui desenvolvendo, ela pode ser aproximada por uma série de potência, e ela vai assumir esse aspecto aqui, como vocês já estão analisando. Esse é a aproximação em forma de potência, em forma de polinômio, da nossa exponencial. Uma outra coisa bem interessante, que agora sim, que a gente pode tirar de conclusão, é que essa aqui é a formulação que a gente chega como consequência, porém, essa formulação aqui para nós é mais interessante. Haja vista que se eu quiser fazer uma checagem, onde eu coloco aqui para o valor de x o zero, vai fazer sentido, porque aqui 0 elevado a n, zerou. 0 dividido por alguma coisa diferente de 0, zerou. Então, essa soma toda dá 0. E aí fica só o 1. E aí, realmente, elevado a 0 dá 1. Ao contrário dessa aqui, que poderia nos acarretar em algum erro. Porém, se vocês fizerem, analisando somente essa igualdade, se vocês fizerem a volta, vocês vão ver que, realmente, essa estrutura parte dessa. Então, essa formulação aqui para nós é mais interessante em termos de aproximação da função exponencial. Mas, prosseguindo, uma coisa bem interessante também que eu quero chamar a atenção de vocês é caso eu tenha interesse de analisar uma certa função g, igual a cosseno de x, perceba que quando eu começo a derivar, eu entro numa espécie de um ciclo. A gente pega essas funções trigonométricas básicas, no caso cosseno e seno, a gente vê que o comportamento delas, em termos de derivação, ela é cíclica. Então, pegando aqui um ciclo para imitar o ciclo trigonométrico, vocês percebem lá de trigonometria que no eixo horizontal a gente encontra os valores para os cossenos de um certo ângulo. E no eixo vertical os valores para os senos do mesmo ângulo. E aí perceba o seguinte, que na parte de cima, os senos, na parte vertical para cima, os senos têm valores positivos. Na parte vertical para baixo, os senos têm valores negativos. Do zero para a direita, os valores do cosseno são positivos. Do zero para a esquerda, os cossenos são negativos. Então, perceba o seguinte, que quando eu faço a derivação do seno, isso me dá o cosseno. Quando eu derivo o cosseno, isso me dá o menos seno, como está sendo proposto aqui. Derivei o cosseno, cheguei em menos seno. Quando eu derivo o menos seno, isso me dá menos cosseno, que é o que aconteceu aqui. E aí, quando eu derivo o menos cosseno, isso dá o seno, que é o que vocês encontram aqui. E aí percebam que se eu derivar o seno novamente, ou seja, pegar esse camarada, que é uma derivada de ordem 3, e derivá-lo, eu chego numa derivada de ordem 4, que nos dá o cosseno, ou seja, eu voltei para o que era antes. Entrei nesse ciclo aqui novamente. Então, pode ser que seja inviável ficar tentando identificar um padrão, assim como a gente identificou para a exponencial.
porque tratam-se de funções diferentes. Mas isso não nos impede de tentar encontrar uma função polinomial que aproxime para a nossa função cosseno. Por quê? Porque a função cosseno é cíclica. E aí, quando a gente já parte, então, para os valores. A gente tenta encontrar os valores dessa minha função cosseno quando o x é igual a zero. Quando esse meu argumento aqui é zero. E aí a gente percebe também uma repetição muito interessante. Por que eu falo isso? Porque quando a gente colocar no lugar do x o zero, perceba que cosseno de zero é 1. Que é bem esse valor aqui, ó. Cosseno de zero é 1. E aí, quando a gente já analisa para a derivada, quando a gente coloca zero, já estou analisando para esse camarada aqui, ó. E seno de zero é zero. Seno de zero está aqui, zero. E aí, quando a gente vai para a terceira, né, para a segunda derivada, e coloca zero, o cosseno de zero é 1, só que aqui está na parte negativa, então fica menos 1. A parte negativa que eu falo é esse detalhe aqui, ó. O cosseno de zero em si, pessoal, é 1, só que aqui está menos, então fica menos 1. E aí, percebam, eu vou ter aqui uma oscilação de valores. 1, 0, menos 1, 0, 1, e esse padrão vai se repetindo. Então, com base nesse padrão, a gente percebe que a nossa função g, que é o cosseno, ele tem uma aproximação polinomial interessante. Basta eu aproveitar aquela definição da série de Maclaurin, fazendo algumas prévias adaptações. Então, fazendo algumas prévias adaptações, a gente percebe que aquela nossa função g, que é cosseno de x, vai ter essa estrutura. Só que aí, aproveitando a definição de série, eu posso ir quebrando isso em termos de uma soma infinita. Então, qual que seria o primeiro termo aqui? G de zero. Quando a gente coloca no lugar do n aqui, que são os nossos índices, o valor de zero. Porque aí a derivada de ordem zero é a própria função. O x elevado a zero é 1. 0 fatorial, 1. Então está aqui, g de zero. E aí eu pego essa sequência. Mais a derivada de ordem 1, 1.0 vezes x sobre 1 fatorial. E isso aqui vai procedendo. Substituindo esses valores que a gente já encontrou previamente, a gente percebe que a nossa função g, ela fica com esse aspecto aqui, de alternância. 1 mais 0 mais menos 1, x ao quadrado sobre 2 fatorial mais... E é uma coisa que é importante perceber aqui, que isso aqui é a mesma coisa que pensar como sendo x elevado a zero, como eu falei anteriormente, e isso tudo aqui sendo dividido por 0 fatorial. Porque aí eu consigo ver melhor esse padrão que está acontecendo. E qual que seria esse? Seria esse daqui, ó, que vocês estão analisando. Porque ao somar termos com zero, é os próprios termos se somando sem aquela presença dos zeros, como a gente já viu isso em matemática básica. E aí, então, consigo a partir disso daqui estabelecer um padrão para a minha série. E aí, o padrão da minha série teria esse comportamento aqui, ó. E aí, lembrando que a gente tinha chamado antes a nossa função g de cosseno. Então, a aproximação polinomial da função cosseno é essa daqui. E aí, um outro fato interessante, que eu vou mostrar aqui para vocês. Um outro fato interessante para vocês perceberem, que vocês estão vendo essas setinhas que eu fui puxando para poder dar sequência. E aí, a partir disso, dessa mesma ideia da série de Maclaurin, a gente pode aplicar também para a nossa função seno. Lembrando que o quê? Que as funções trigonométricas, em termos de derivação, elas são cíclicas. Então, você tem aqui valores positivos do cosseno, valores positivos do seno, valores negativos do seno, valores negativos do cosseno. Porque aí, na hora que eu for derivar seno, estou derivando seno, eu chego em cosseno. E assim vai, como eu já mostrei nos minutos anteriores. E aí você percebe novamente que há um ciclo aqui de derivação, onde na quarta derivada, ou derivada de ordem 4, ela se repete. Então é de se esperar que aquele padrão repetitivo de valores também aconteça, onde vocês vão perceber que quando colocamos para os valores de h, quando as minhas derivadas são de ordem pares, isso dá sempre zero. No entanto, as de ordem ímpar, isso vai nos acarretando uma alternância entre 1 e menos 1. E aí, quando a gente tem essa iniciativa, essa ideia, a gente percebe então que, pela forma de Maclaurin, a aproximação da nossa função seno se dá, de forma conceitualmente, por aqui. E aí eu posso usar essa definição de séries para poder desenvolver algumas partes que eu conheço. E aí eu percebo, ao substituir os valores que a gente encontrou nessa parte, a gente vai percebendo esse tipo de comportamento. E aí, somando cada um desses termos com os seus respectivos zeros, a gente pega a nossa função h com esse formato. E é uma coisa bem interessante de perceber, é que qual seria, então, o comportamento genérico dessa nossa função aqui? Seria justamente o que está no argumento principal da minha série. Ou seja, seria do tipo menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial.
Por quê? Né? E essa soma aqui vai continuando até o infinito. Por quê? Porque percebam, cada um desses denominadores tem uma produção de número ímpar, e são todos eles em fatorial. Menos 1 elevado a n porque eu tenho uma alternância de sinal. 1, menos 1, 1, menos 1. E os expoentes dessas minhas potências são ímpares. No caso do cosseno, eu tinha aqui um expoente par, ou um número par em fatorial, e a alternância de sinais. Como vocês podem perceber aqui, ó. É o mesmo motivo. E aí, continuando, pessoal, essa nossa explicação, a gente percebe então que uma boa aproximação para a nossa função h, que é o seno de x, em termos polinomiais, é esse camarada aqui. Porém, o mais interessante vem a partir de agora, a partir de tudo isso. Por quê? Com esses conhecimentos, um grande cientista chamado Fourier, ele resolveu analisar a somatória dessas funções, tanto com relação à função h, ou melhor, tanto com relação à função g de x, quanto com relação à função h, e somar esses valores. E aí, quando eu somo esses valores, eu somo essas duas séries que eu posso abordar tanto nesse formato quanto nesse. O mais importante é o que vai vir agora. O mais importante de todo esse desenvolvimento e essas observações de Fourier é que quando eu coloco para essa soma no lugar do x o valor zero, a gente encontra esse detalhe aqui, ó. Ele percebeu que isso aqui acontecia. Então, isso a gente está analisando no universo dos reais, pessoal. Então, perceba o seguinte, que quando eu coloco para x igual a zero, então isso aqui acontece. Se isso aqui acontece, de alguma maneira, a aproximação, ele também foi percebendo por cálculo de aproximação que para todos os outros demais valores, isso aqui também acontecia com uma aproximação muito boa em termos de análise gráfica. Essa foi uma grande contribuição de Fourier, dentre outras várias. E aí, o que Euler fez? Pegou esse termo aqui e analisou no universo dos números complexos. Que em qual sentido? No lugar daquele meu argumento onde eu colocava um número real, ele agora colocou um número imaginário. E aí, quando eu faço isso, né? Ou seja, eu tenho uma parte que é real que está acompanhada da unidade imaginária. E quando eu faço isso, o Euler percebeu que eu chegava nesse tipo de igualdade, qualquer que seja aquele meu ângulo dentro dos reais. Então, essa é a nossa famosa equação de Euler, que na universidade gostamos muito de utilizar, principalmente teoria dos números, e também a questão da potência complexa, ou potência da exponencial complexa ou da exponencial imaginária, como eu havia comentado com vocês. E esse tipo de situação é que vai nos facilitar muito para encontrar o valor desse logaritmo que a gente tanto está querendo. Porque, olha, aproveitando uma situação como essa e pegando essa estrutura, a pergunta que fica é: qual é, assim, esse tipo de pergunta eu vou pegar na forma mais simplória, o que é mais comum de acontecer, tá, pessoal? Então, qual é o valor de θ? Θ é um número real, ou seja, é um ângulo, tal que cosseno desse θ seja igual a zero e o seno desse θ seja igual a 1. Porque é essa estrutura que eu estou encontrando aqui, ó. Eu teria um ângulo que nos dá um cosseno igual a zero e o mesmo ângulo cujo seno dá valor 1. Bom, de imediato, quem estudou bem em trigonometria vai perceber que, na realidade, esse ângulo é o π sobre 2, nosso famoso 90 graus. E aí, para poder a gente enxergar isso no plano de Argand-Gauss, você tem aqui o nosso ciclo trigonométrico. Você teria aqui o eixo dos números reais. Você teria aqui o eixo dos números imaginários. E aí você percebe que a nossa unidade imaginária, ela está bem aqui. E aí qual que é o ângulo que formou aqui? 90 graus.
Então está aqui demonstrado tanto de forma geométrica quanto pela trigonometria. E aí, uma coisa que é interessante acerca disso é que esse valor ele não é único, porque perceba, é um ciclo. Da mesma forma como eu tenho esse ângulo, eu posso dar tantas voltas para frente quanto as voltas para trás que eu consigo encontrar esses tipos de valores. Então a pergunta mais interessante aqui para nós seria qual. Então, em vez de qual é quais são os valores de θ tais que cosseno de θ igual a 0 e seno de θ igual a 1. Então, seria π sobre 2 mais 2kπ para todo k inteiro. Porque eu posso tanto ir para frente quanto ir para trás nesses ciclos. Então, olha só. Aproveitando esse tipo de conhecimento, a gente sabe então que isso aqui é o logaritmo natural de cosseno de π sobre 2 mais 2kπ mais i vezes seno de π sobre 2 mais 2kπ. Só que olha só, pegando pela nossa equação de Euler, se eu tenho esse tipo de argumento aqui dentro, eu tenho uma exponencial correspondente. Então, isso aqui é a mesma coisa que ln de e elevado a π sobre 2 mais 2kπ vezes i, porque eu tenho esse i aqui, ó. Então, vezes i. E agora ficou tranquilo de encontrar a resposta, porque logaritmo natural e exponencial de base número Euler, elas são funções inversas. Então, essas funções aqui se cancelam. E aí eu tenho como resposta para essa nossa perguntinha como sendo π sobre 2 mais 2kπ, e isso tudo aqui com o i do lado de fora. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixa aqui nos comentários, deixa um like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo a resolução de mais uma identidade envolvendo números complexos também. E para isso eu preciso que a gente tenha pelo menos mais 100 novos inscritos, tá bom? Um forte abraço e bons estudos!